E aí galera, tudo bem? Estou com vocês hoje para falar a respeito de um livro que realmente foi muito significativo para a minha vida. E como a gente aprende muito mais com os erros, a gente na verdade deve aprender com os erros, isso se chama de resiliência. Né? Você tem que sempre estar aprendendo através dos seus erros, não importa o que você passou, não importa o que aconteceu. Mas eu estou com vocês para falar a respeito de um livro realmente muito significativo chamado As 5 Linguagens do Amor, do pastor terapeuta familiar, enfim, um cara que estuda sobre o comportamento humano, sobretudo sobre as relações humanas, chamado As 5 Linguagens do Amor. Tá aqui. Esse livro realmente me ensinou muita coisa. E o que é que ele diz nesse livro? As pessoas que são de alta performance já devem ter ouvido falar disso, com certeza. Existem 5 maneiras básicas de todas as pessoas amarem. Isso foi baseado em estudo e experiência de mais de 30 anos de experiência do Gary Chapman. Certo? O que é que ele diz? São 5 formas de você expressar amor e também de você querer receber amor. E aí a gente vai detalhar cada uma delas para que vocês aprendam como se relacionar melhor com o seu cônjuge, namorado, namorada, enfim, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente, mas sobretudo nas suas relações como um todo, com os seus filhos, por exemplo. O meu filho, ele tem uma forma de amar, ou a forma que ele gosta de ser amado, se chama presente. A gente percebeu isso desde muito cedo. Ele chamava de pepesa quando ele era pequeno, pepesa. E aí o que é a pepesa? A pepesa nada mais é do que algo que você usa para esboçar amor para ele. E isso é super importante. Mas não pense com isso que as pessoas que têm essa forma de amar, que se chama presentes, elas dão valor ao bem em si. Elas dão valor à importância do seu gesto. Elas dão valor ao que você faz para demonstrar o sentimento que você tem por ela. Eu comecei já do presente, mas na verdade ele tem uma lógica, ele tem um ponto, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro deles é o que eu sou, é a forma que eu necessito de ser amado. E aí vamos só entender o seguinte, quando você necessita de uma determinada forma de ser amado, mesmo que a outra pessoa, por exemplo, o seu cônjuge, a sua namorada, ame você e ela expresse de uma outra forma, o seu tanque de combustível, e é essa analogia que ele usa, o seu tanque de combustível vai estar vazio. E aí uma coisa que acontece, que aconteceu nas minhas relações e acontece muitas vezes, o seu cônjuge, ele está falando uma língua e você está falando outra. E aí por essa incompatibilidade as relações não fluem, não dão certo. Esse é o nosso maior erro. Por quê? Porque a gente não entende que o outro tem uma necessidade, a gente não busca entender a necessidade do outro, a gente acha que, poxa, se por exemplo, eu estou fazendo atos de serviço para expressar o meu amor por minha mulher ou vice-versa, ela tem que entender isso como um ato de amor. Mas o que acontece é só o seguinte, vamos fazer uma analogia da seguinte forma. Vamos usar o motor de um carro, o motor do carro ele precisa da gasolina, mas ele precisa do óleo. E as linguagens do amor é o óleo. A gasolina é o sentimento. Você tem um sentimento pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pela sua namorada, pelo seu filho, mas se não tiver o óleo adequado para aquele motor, vai ficar difícil. Aquele motor muito provavelmente vai bater. Né? Mesmo que você expresse, mesmo que você tenha um sentimento, o sentimento aqui é o combustível. Você tem um sentimento pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido, mas vocês estão vendo que vocês estão batendo muito de frente. Muito provavelmente vocês não estão falando a mesma linguagem. Vocês estão falando e expressando linguagens diferentes. E aí, mesmo que tenha um sentimento que é fundamental, e a gente fala tanto amor, 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 e muitas vezes as relações, mesmo quando tem amor, elas não dão certo. Isso acontece demais, sobretudo hoje em dia, certo? É como se você falasse uma coisa e a outra pessoa entendesse outra, ou a outra pessoa não entendesse. Por quê? Mesmo você amando, mesmo você gostando, mesmo você tendo um sentimento pelo outro, você não está dando o óleo certo para aquele motor. E o óleo certo é justamente a forma correta de expressão de amor, certo? Que o Gary Chapman estudou, adotou, e ele diz que são 5, e vamos entender essas 5. A gente já falou sobre o presente, que é a de Alexandre Filho, certo? A minha é palavras de afirmação, e eu estava dizendo que mesmo que, por exemplo, a minha esposa, mulher, namorada, ela tenha atos de serviço como uma característica dela de expressar amor, se ela não der palavras de afirmação, eu não vou
funcionar corretamente. E aí eu começo a me esvaziar, e quando a gente se esvazia, a gente começa a, entre aspas, jogar para o outro a responsabilidade. A gente começa a gerar briga, a gente começa a gerar insatisfação, a gente começa a ficar cansado daquela rotina. Por quê? Porque mesmo existindo um sentimento, não existe o óleo certo para aquele motor, certo? E aí é o seguinte, palavras de afirmação é o que ele diz como primeiro. É isso, é você dizer, é você expressar, é você incentivar, é você dar à pessoa aquilo que ela necessita. Poxa, Alexandre, vai lá, você consegue, você é foda, me desculpa a palavra aí, mas é isso que a gente necessita. No meu caso, é isso que eu necessito. Essa é a minha maneira de expressar, e isso acontece na maioria das vezes. Poxa, Alexandre, eu quero saber qual é a minha forma de amor, qual é a minha linguagem. Aquilo que você quer ou que você faz, muito provavelmente é a sua linguagem. Nesse livro ele mostra testes para você aprender, mas quando você estiver lendo o livro, você já vai aprender a identificar a sua forma. A minha é palavras de afirmação. Eu necessito de palavras, de que a pessoa fale, de que a pessoa fale, de que a pessoa fale. Talvez que a pessoa mesmo fazendo, certo? Se ela não falar para mim, não basta. É muito mais importante para mim a palavra do que eu fazer. E aí o segundo, tempo de qualidade. Isso hoje em dia deve faltar demais para os casais, mas entenda que você tem uma característica dominante. Se o seu cônjuge abastecer você dessa característica, todo o resto vai se tornar de uma certa forma insignificante. Qualidade de tempo é aquela pessoa que diz assim, quando você falar pare, olhe para aquela pessoa, sabe aquela mulher que reclama porque você, sei lá, está no zap enquanto conversa com ela, não quer dizer que você não está dando a atenção, ela quer a atenção máxima, ela quer que, sei lá, seja meia hora, mas essa meia hora seja de dedicação exclusiva para ela. Essa é a segunda maneira de expressar amor, nas 5 linguagens do amor. A terceira dela, eu já falei para vocês, é de Alexandre Filho, é presentes. Não confundam presentes com a pessoa ser interesseiro. Presente é o gesto em si. Pode ser uma folha de papel, pode ser uma rosa que você pega do chão. É o gesto em si. É você usar algo exterior para expressar o seu sentimento. A quarta dela é atos de serviço. É aquela pessoa, todo mundo tem uma tia desse jeito, que faz, que cozinha, que vai lá, que toma conta de todo mundo, que varre, que passa o chão. Essa pessoa, muito provavelmente, ela não vai saber expressar. A forma dela de expressão é essa, é atos de serviço. Ela acha que fazendo, ela já está expressando amor. Isso não quer dizer que ela está incorreta, melhor dizendo. Isso quer dizer que tem que saber se o outro gosta dessa linguagem, se o outro necessita dessa linguagem. Como eu fiz a comparação, se o óleo do motor para o seu cônjuge é esse. E o último é toque físico, toque, carinho, é como se fosse aquela pessoa que tem o gato. Quem estuda sobre alta performance sabe que existem algumas características dentro do estudo da alta performance que a gente, tubarão, gato, enfim, a gente faz uma analogia com o animal. É aquele gato que precisa do toque, do carinho, do beijo, é essa pessoa. E entenda, quando você tem uma necessidade, essa necessidade ela sendo a básica, se você suprir de uma necessidade dessa, já bastou. Mas se você tiver, por exemplo, todas as 4 e não tiver a que o seu cônjuge necessita, não adianta de nada. Por isso que eu falo e eu indico demais esse livro para todos os casais. Quem puder, leiam, que vale a pena demais. Para aqueles que se separaram, que não se deram certo, enfim, que não deram certo, melhor dizendo, aprendam, sejam resilientes, para que na próxima você consiga realmente expressar o amor da maneira mais correta, que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu namorado, namorada, enfim, o que seja, certo? Esteja abastecido corretamente. Esse livro vale a pena demais. Quem puder, leia As 5 Linguagens do Amor. E esse foi o meu resumo do livro As 5 Linguagens do Amor. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver sugestão de temas, enfim, certo? Tiver interessado em saber um pouco mais de alta performance, disso que a gente estuda, mas entendam, eu não sou perfeito, a gente está buscando isso e isso é algo utópico. A gente está evoluindo e aprendendo com cada um dos erros. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, Deus o abençoe e aprendam a expressar as linguagens do amor do seu cônjuge. Beijo.